Que a graça do Senhor esteja com aqueles que estão assistindo também a essa mensagem, que Deus alcance o teu coração. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, assentados mesmo em reverência à palavra de Deus, nos diz: disse Davi, resta ainda porventura, obrigado irmão, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aí, meu amado, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre volte à mesa. Volte à mesa. Feche seus olhos, não seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, te bendizemos. Que o Senhor venha nos conduzir em tua palavra, venha nos conduzir em tua presença, venha nos ensinar, venha nos orientar, venha nos fortalecer, venha falar, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, que nesse momento o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso quebrantamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, cada um de nós tem a nossa história, cada um de nós tem as nossas marcas, né, da infância, dos momentos que nós vivenciamos, dos momentos que nós vivemos. Cada um tem a sua história diferente da outra. Não adianta eu contar a minha história, porque certamente ela vai ser diferente da sua. Ela não é a mesma história que eu vivi, não é a mesma que você viveu. As marcas que eu tenho não são as marcas que você tem. Aquilo que você vivenciou na sua casa, com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, não são as mesmas coisas que eu vivenciei, porque cada um de nós temos a nossa marca. Mas o grande sentido disso, o grande ensino de tudo isso,
É que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a partir do momento que nós fomos restaurados pelo Senhor, Ele começa uma nova história em nós. Ele começa um novo propósito, Ele começa um novo sonho, Ele começa um novo plano, Ele começa um novo ensino para nós. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, dizemos: sim, Senhor, eu entendo a sua palavra e aceito plenamente a tua vontade como Senhor e Salvador da minha vida. A partir desse momento, nova criatura nós nos tornamos. Uma nova história começa a ser escrita em nós. Um novo momento, um novo tempo começa a ser gerado em nossa vida. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, como o Senhor mesmo nos ensina em sua palavra. Mas, meu amado, aqui nós temos a história de um homem acostumado com aquele palácio, acostumado a correr para aquele lugar, acostumado a desde a sua meninice, desde a sua infância, a frequentar a mesa do rei. Saul era o seu avô, Jonatas era o seu pai. O rei Saul comandava o exército de Israel, homem que liderava, um homem que desobedeceu ao Senhor e por isso foi punido. Jonatas, o filho dele, frequentava aquele lugar, tinha uma amizade tão pura e tão íntegra diante de Davi, o sucessor de Saul, que Deus havia levantado e já escolhido para suceder o avô de Mefibosete. Mas esse homem, meu amado, num determinado momento, depois de uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus, onde Saul saiu com seus filhos para a guerra, para a peleja, para a luta, e numa determinada permissão do Senhor, onde Deus permitiu que os filisteus vencessem os israelitas, chegou num determinado momento, que Saul, vendo que a morte dele era certa, ele olhou para aquele que carregava as suas armas e disse: me mata, tire a minha vida, porque eu não vou permitir que os filisteus me matem. Antes você, o meu amo, aquele que está comigo, que caminha comigo, que anda comigo nas lutas, tire a minha vida do que os filisteus. Eu não quero ser motivo de zombaria deles. Aquele homem olhou para Saul e disse: eu não vou te matar, eu não vou tirar a sua vida, de forma alguma eu vou fazer isso. Saul então pegou a sua espada e se lançou sobre ela. Ele mesmo tirou a sua própria vida. O seu servo, vendo aquilo, ele também pegou a sua espada e tirou a sua própria vida. Naquela batalha que Deus assim permitiu sobre Israel, os filisteus derrotaram os israelitas, levando à morte de Saul, de Jonatas e dos demais filhos de Saul. Todos os filhos que saíram com Saul para a guerra foram mortos, foram derrotados. Nenhum deles voltou. Foram motivo de escárnio, pegaram seus corpos, penduraram nos muros, fizeram um auê com o corpo deles, mas nenhum deles voltou. Aqueles que sobraram do povo israelita, voltando para a cidade, disseram: olha, nós perdemos a guerra e os filisteus vêm aí para destruir a nós. Virou um alvoroço nas cidades israelitas. A babá de Mefibosete, que esse tinha 5 anos na época, pegou Mefibosete às pressas e tentando correr, tentando fugir dos filisteus, deixou que Mefibosete caísse e quebrou as 2 pernas. Aí então ele se tornou coxo. Aí então ele se tornou impossibilitado de poder andar. E, meu amado, esse menino precisou ser levado para uma cidade chamada Lodebar. Ele morou lá, cresceu lá, viveu lá. Mas não somente isso, Lodebar na sua íntegra significa esquecido, sem memória. Não há memória, não há lembrança daqueles que assim vivem naquela cidade. Porque era uma cidade exclusiva para mendigos, coxos, pessoas que eram excluídas da sociedade, que ninguém queria o seu convívio, ninguém queria eles vivendo nas cidades junto com os demais. Lodebar era um lugar de esquecimento, era um lugar para se esquecer aqueles que ali sim viviam. Davi assume o trono no lugar de Saul, e mais que imediato, lembrando da aliança que ele havia feito com Jonatas, de que ele guardaria a aliança e guardaria a linhagem de Jonatas, preservaria ela até o final. Porque naturalmente, quando um rei subia no trono, se ele não fosse da mesma linhagem do seu antecessor, se ele fosse de uma outra linhagem que subisse no trono, naturalmente, todos aqueles que eram da linhagem do antecessor eram mortos. Para que não houvesse motivo algum ou forma alguma de alguém requerer o trono, porque pertencia à linhagem anterior. Então, naturalmente,
O que Davi deveria ter feito era matar todos da linhagem de Saul, inclusive Mefibosete. Todos foram mortos, menos Mefibosete. Todos foram mortos, enforcados, porque ninguém poderia sobreviver da linhagem de Saul. Mas Mefibosete não foi morto. Quando Davi então se lembra da história, quando Davi se lembra do seu pacto, da sua aliança com Jonatas, que eram amigos, que Jonatas já sabia que Davi assumiria o trono no lugar do seu pai, Davi já sabia dessa história. Quando então ele se lembra, talvez alguém da casa de Jonatas que possa cumprir o meu propósito, que eu possa cumprir o meu voto com Jonatas, ele chama Ziba. Olha o que nos diz o texto, verso 1, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba sabia muito bem que havia Mefibosete. Ziba era servo de Saul. Era um homem que conviveu com Saul, que devotou toda a sua lealdade ao rei Saul. Mas quando Saul morreu, ele sabia também que talvez ele deveria ficar bem quietinho para não sobrar para ele. Que de repente, porque Davi estava assumindo o trono, Davi estava ocupando o lugar que era de Saul, e naturalmente todos aqueles que davam lealdade a Saul seriam mortos. Ziba ficou muito quieto. Mas o mais interessante, meu amado, a primeira coisa que Davi disse: olha, Ziba, por acaso não tem alguém da casa de Jonatas, da linhagem de Jonas, para que eu possa usar da bondade de Deus? A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que muitas vezes nós precisamos e devemos nos sujeitar à vontade do Senhor e à bondade dEle. Meu amado, a palavra de Deus nos diz claramente que não há ninguém bom. Eu e você não somos bons por natureza própria. Se você tiver que se defender, você vai se defender com todas as unhas e dentes. Você vai fazer o máximo, se for preciso matar alguém para se defender, você vai fazer. Porque essa é a natureza humana, essa é a nossa natureza decaída. Nós ainda vivemos dessa forma. Mas Davi, um homem sanguinário, um homem de guerra, um homem cuja espada estava pegada à sua mão de tal forma que não pôde nem mesmo erguer o templo do Senhor, ele diz: olha, eu preciso ser bom para com alguém. Eu preciso demonstrar a bondade, mas não a minha própria, porque eu não tenho bondade nenhuma. Quem sou eu para ter alguma bondade? Davi olha e diz: eu preciso usar da bondade de Deus para com ele. Meu amado, a coisa que nós precisamos compreender e entender é que nós precisamos estar sujeitos à bondade de Deus, à vontade do Senhor. Entender que a soberania do Senhor não vai somente além de nos conduzir na sua vontade, no seu querer, mas nos fazer buscarmos a cumprir a sua palavra e a sua verdade. Davi havia feito um voto, ele precisava cumprir o seu voto com Jonatas, mas ele não tinha qualificações para isso, ele não tinha capacidade para isso. Não que não fosse um homem temente a Deus, porque era, não que não fosse um homem usado por Deus, porque era, mas mesmo assim ele não era bom, mesmo assim a bondade estava longe dele. E quando Davi olha e diz, verso 3, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus, para que eu possa transferir a bondade do Senhor para o outro. Entende, meu amado, que Deus nos chama para demonstrarmos a sua bondade, Deus nos chama para demonstrarmos a sua graça, Deus nos chama para demonstrarmos o seu amor, Deus nos chama para demonstrarmos aquilo que nós não temos. Mas pastor, se eu não tenho, como que eu vou demonstrar aquilo que eu não tenho? Buscando na fonte, se alimentando da fonte. Se você não tem mistura na sua casa, onde você vai? No açougue. Se você não tem compra na sua casa, não tem arroz, não tem nada, porque senão você vai no mercado.
Você vai buscar na fonte, você vai buscar onde tem, você vai buscar aquilo que vai ocupar a sua necessidade. Se nós não temos essas características, porque a Bíblia diz que nós não temos, e se a Bíblia diz que nós não temos, nós não temos. Não adianta você achar que tem, porque não tem. Ah, pastor, eu não roubo, não mato, não fumo, não faço isso. Você continua sendo mau. Essa é a nossa natureza, mas Ele é bom. A palavra de Deus nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós experimentamos o amor do Senhor, e a partir do momento que nós experimentamos o amor do Senhor, nós não queremos outro amor, nós não queremos outra coisa, nós não queremos experimentar outra coisa, nós queremos simplesmente viver por Ele. Porque há muitos que estão ainda vivendo no mundo porque não experimentaram o amor de Deus. Mas, meu amado, quando nós olhamos para esse texto, Davi diz bem claramente a Ziba: Ziba, eu preciso de alguém da casa de Jonas, da linhagem de Jonas, para demonstrar a bondade de Deus, para poder transferir a bondade do Senhor a ele. A Mefibosete estava na cidade do esquecimento, da cidade sem memória, da cidade sem história, da cidade onde ninguém se lembrava deles. Mas havia um homem no trono que não deveria provar mais nada para ninguém, que Deus havia colocado ele ali naquela posição, mas um homem que ainda tinha o temor do Senhor em seu coração. E por haver o temor do Senhor, ele entendeu e sabia muito bem que ele precisava demonstrar a bondade de Deus para com ele. Meu amado, que nós possamos compreender isso. O que nós não temos e aquilo que nos falta, nós precisamos buscar no Senhor. Ainda que a sua história possa ser marcada por várias circunstâncias difíceis, ainda que a sua história possa ser marcada por situações complicadíssimas, eu creio que são, porque nenhum de nós tem história fácil, nenhum de nós tem coisas fáceis na nossa vida, tem marcas profundas, e muitas vezes nós transferimos essas marcas para os próximos, para as próximas gerações, para os filhos, e inconscientemente vamos transferindo essas marcas porque nós a carregamos. Mas a partir do momento que nós buscamos nele a bondade, a partir do momento que nós buscamos nele o amor, buscamos nele a transformação de vida, e é isso que Davi está fazendo aqui. Davi sabe das suas limitações, ele sabia que não usaria de bondade por conta própria, porque ele foi forjado na crueldade, ele foi forjado na guerra, ele foi forjado para ser um homem de batalha e não dar as costas para o inimigo. Mas ele sabia que havia alguém muito maior do que ele, que tinha plenas bondades, que tinha plenas condições de transformar a sua vida e as suas ações. Meu amado, não importa a sua história, a partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos transforma e Ele nos faz nova criatura. É lógico que ainda há muita coisa para nós aprendermos e deixarmos de lado, deixarmos que Deus transforme e mude a nossa vida, deixarmos que Deus nos ensine profundamente a sua verdade, a sua palavra, através de ações. Entenda, porque Davi não está somente lidando aqui com conhecimento teológico, Davi não está lidando aqui com conhecimento profundo da causa, Davi está lidando aqui com o efeito dela, com a prática da ação. E, meu amado, é muitas vezes isso que nos falta, a prática da ação em vez do conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz que a letra mata e o coração é corrupto e enganoso. E onde então procede a mudança, a transformação de vida? Nas ações, naquilo que de fato nós procedemos. Jesus diz para os seus: olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Demonstre o amor ao próximo como você ama a você mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, ninguém jamais odiou a própria vida, ninguém jamais se odiou a tal ponto. Davi vai demonstrar algo que ele não tem, mas ele vai demonstrar algo onde ele sabe onde buscar, na presença do Senhor. Verso 4 nos diz: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Eu imagino quando
chega a carruagem real, numa cidade de esquecimento, numa cidade onde poucos iriam lhe visitar, quase ninguém ia visitar. Mas chega a carruagem real, com os oficiais do rei, com os súditos do rei, para buscar aquele que deveria estar lá, deveria estar no trono, deveria estar naquele lugar. Que aquele menino, aquele homem já formado, barbado, que trouxe as suas marcas de infância, ouve, olha, o rei te mandou te chamar. E para um homem que é da linhagem real, que sucede anterior a Davi, talvez quando ele ouviu, o rei mandou te chamar, e disse: morri. O rei se lembrou de mim e vai mandar matar. Porque essa era a lógica, esse era o ato certo a ser feito. Mas diz o verso 6: e vindo meu Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete chega ali amedrontado diante de Davi. Davi diz: Mefibosete, fica tranquilo, fica em paz, porque eu não vou te fazer mal nenhum. Você vai sobreviver, você vai viver. Não somente isso, eu lembrei da aliança que eu fiz com o seu pai, eu lembrei daquilo que eu e seu pai fizemos no passado, e eu quero agora cumprir a minha palavra, eu quero agora demonstrar bondade para contigo. Vou te restituir tudo aquilo que te pertence, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que é seu por direito. Porque eu fiz uma aliança lá atrás, eu fiz um propósito lá atrás. Meu amado, muitas vezes nós fazemos tantos propósitos com Deus, fazemos tantos compromissos com o Senhor, firmamos tantos alvos com o Senhor, tantos propósitos com Deus, e nos esquecemos na esquina. Assim que saímos, nós já esquecemos dos propósitos que fizemos com Deus, com os propósitos que nós colocamos diante do Senhor, com as verdades ou com aquilo que nós colocamos diante do Senhor. De Senhor, eu vou fazer isso em teu nome. Senhor, eu quero ser isso na tua presença. Senhor, eu quero andar assim. Senhor, eu quero ler a tua palavra. Senhor, eu vou orar. Senhor, eu quero jejuar. Senhor, eu vou fazer. Nos esquecemos. Davi não se esqueceu da sua aliança com Jonatas. Davi não se esqueceu do seu compromisso com aquele homem. Quando ele pergunta a Ziba: Ziba, porventura há alguém da casa de Jonatas? E quando Mefibosete chega na presença de Davi, Davi acalma o seu coração e diz: Mefibosete, fique tranquilo, eu vou te restituir tudo aquilo que é teu. Eu vou te restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete não tinha perspectiva nenhuma mais. Ele estava acostumado a viver naquela cidade do esquecimento, sem memória, sem vida, sem nenhuma lembrança. Ele estava acostumado com aquela situação. Ele estava acostumado com a sua vizinhança. Ele estava acostumado com o cheiro daquela cidade. Ele estava acostumado com os vizinhos. Ele estava acostumado com as esmolas. Ele estava acostumado com toda aquela situação. Mas o rei mandou chamar. O rei mandou chamar. E quando o rei chamou Mefibosete, ele trocou as suas vestimentas, ele restaurou a sua vida, ele mudou a sua casa. Mefibosete trouxe as suas marcas do passado, trouxe. Davi não tinha como fazer ele voltar a andar. Mefibosete trouxe as suas marcas do passado, mas isso não mudou a sua essência ali. O que mudou foi agora que o rei estava diante do rei, uma nova vestimenta, um novo compromisso, um novo caminhar estaria na sua vida agora. Entenda, meu amado, Deus nos chamou, Deus nos restaurou, Deus transformou a nossa vida, Deus mudou a nossa vestimenta. As marcas, elas ainda nos acompanham.
A cicatriz, ela vem junto conosco, mas já não dói tanto quando nós lembramos delas, porque o Senhor nos restaurou. Porque nós não estamos mais em Lodebar, mas estamos agora no palácio do rei, na presença do rei, andando diante dele, caminhando com ele, vivendo diante dele, sentando à mesa com ele, ceando junto com ele, porque nós não estamos mais em Lodebar. Deus nos restaurou e nos trouxe para a sua morada, nos trouxe para a sua presença. As marcas nos acompanham, as memórias elas vão ficar, mas agora nós estamos diante do rei. Nós estamos na casa, no palácio do rei. Nós estamos assentando à mesa do rei. Aquele menino que acostumou, que cresceu até os seus 5 anos de idade no palácio do rei, vendo seu avô sentado no trono, vendo seu pai sentado à direita dele, que acostumou a sentar no palácio, que teve no momento a sua ruptura, teve que sair de lá correndo, sofreu os traumas de levar um tombo ainda na sua infância, agora é chamado pelo rei e restaurado a casa do rei, restaurado a mesa do rei. Diz Davi, diz a Mefibosete: você sentará à mesa comigo. Davi não somente cumpriu o seu propósito, o seu voto com Jonatas, não somente cuidou de Mefibosete, restituindo as casas, os reinos, os terrenos, aquilo que era de Saul a Mefibosete, não somente transferindo a herança que era daquele jovem, mas Davi deu muito mais. Davi fez: você vai sentar à mesa comigo, o que eu como hoje você vai comer, o que eu tomo hoje você vai tomar, você faz parte da mesa do rei. Você faz parte do filho do rei. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa tipologia? Você consegue entender essa verdade? Deus nos chamou para estarmos diante dele, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não de qualquer situação ou de qualquer forma, mas restaurados na presença do Senhor. Diz o verso 10, verso 9: chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Aquele que estava na cidade do esquecimento, sem perspectiva nenhuma, talvez já planejando os seus últimos dias, seus últimos meses, seus últimos anos, sem pensar muito no que aconteceria, como mudaria a sua vida. Mas quando o rei chamou, quando o rei mandou chamar, ele se apresentou na presença do rei. Quando ele teve suas vestes mudadas, transformadas por vestes reais, quando ele teve a sua história sido escrita novamente, quando a sua perspectiva mudou, porque o rei agora o havia chamado, aquele que não tinha nada agora ia ter 36 pessoas servindo ele. Ziba, seus 15 filhos, seus 20 servos, todo mundo servindo Mefibosete. Todo mundo trabalhando na terra que a Mefibosete havia ganhado agora do rei. Todos ali agora a serviço de Mefibosete. Aquele que estava no lugar de esquecimento, no lugar sem história, agora estava no palácio, diante do rei, sentado à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Aquele rei mudou a história daquele homem. Aquele rei não somente usou da bondade de Deus, mas ele mudou a história daquele homem por completo. Meu amado,
Entenda essa verdade para a tua vida. Deus não somente nos coloca diante da sua presença, Deus não somente nos coloca diante do seu palácio, Deus não somente nos coloca diante da sua mesa, Ele muda a nossa história, Ele transforma a nossa história, Ele nos traz perspectivas que nós não tínhamos antes, Ele traz mudanças em nós que nós não tínhamos antes, Ele muda situações que nós nem pensávamos que poderia. Agora tudo isso começou porque o rei Davi havia feito um compromisso com Jonatas, e quando ele está no trono, ele se lembra desse compromisso, e lembra de usar da bondade de Deus para com ele, da bondade de Deus para com Mefibosete, da bondade de Deus para a casa de Saul, para a casa de Jonatas, para transformar a vida daquele homem. Mefibosete sai de onde não tinha nada, nenhuma história, para o palácio do rei. Ele volta a se assentar na mesa que era dele. Ele volta novamente a se sentar naquele palácio. Ele volta novamente a se sentar naquela mesa, a tomar uma refeição digna, a tomar algo ou comer algo que era muito mais do que ele poderia imaginar, porque o rei restaurou a sua vida. E Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos restaura em todo momento, Ele nos transforma em todo momento, Ele nos leva a uma vida de compromisso, de intimidade com Ele, de transformação, para que possamos entender que Ele é tudo, e que tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Ele nos conduz, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos tira onde nós estávamos, talvez sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma visão de mudança, e nos transforma. O que nós precisamos é entender que a transformação ela é diária, a transformação ela é algo constante. O Senhor não terminou a obra que Ele começou na sua vida, porque se Ele tivesse concluído a obra, você já não estaria mais aqui, estaria na glória com o Rei. Ele ainda não terminou a obra que Ele começou em você. De repente você, porque está no palácio, e se esquece de que há uma obra a ser feita, de que há uma missão a ser cumprida, de que há uma vida a ser vivida e entregue para Ele, a andar na presença dEle, a caminhar com Ele, a ser transformado por Ele. E quando nós pensamos em transformação, em mudança de vida, nós estamos dizendo, é deixar tudo aquilo que te caracteriza, para pegar tudo aquilo que é particular do Senhor. É fazer o eu, a velha criatura, morrer constantemente, para que não haja nenhum respingo ou nenhuma sombra de quem você é, mas para que possa haver uma nova história na sua vida, aquilo que Deus fez em você, da história que o Senhor está escrevendo na sua vida, da história que o Senhor está escrevendo em você. As marcas vão ficar, as marcas vividas no passado vão ficar até o resto da sua vida, mas a nova roupagem que Deus colocou em sua vida vai abafar isso, a tal ponto de você esquecer disso, porque o Senhor te fez uma nova criatura, e Ele te chamou para servi-lo, Ele te chamou para viver por Ele. Ao longo do caminho outras marcas vão surgir, outras cicatrizes vão aparecer, outras lutas vão surgir na sua vida, mas você não está mais em Lodebar, agora você está no palácio do rei, sentado à mesa do rei, como um filho do rei, comendo do banquete do rei. E qualquer coisa que acontecer na sua vida, agora é problema do rei, porque você está dentro do palácio dele. Qualquer coisa que sobrevenha à sua vida, Deus está lá para cuidar de você, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, e nenhum que está na presença dEle, Ele deixa para trás, nenhum que está na presença dEle, Ele deixa de lado. Às vezes nós podemos tentar nos esconder em algum canto do palácio, mas Ele conhece cada canto do palácio, Ele conhece cada quarto, cada câmara de descanso, cada lugar de sossego. Ele conhece profundamente a sua vida e a sua história. Para nós terminarmos, o verso 12 e 13 nos diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica,
Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. O que o texto nos diz é que Mefibosete agora estava à mesa do rei, comendo da comida do rei, sentado à mesa do rei, jantando, almoçando com o rei, comendo o que o rei comia, bebendo o que o rei bebia, mas ainda assim ele havia suas cicatrizes, ainda assim ele era coxo, ainda assim as suas marcas estavam lá, as marcas do mesmo dia que ele perdeu o seu pai, perdeu o seu avô, perdeu os seus tios, a mesma marca daquele dia tão cruel na vida do povo de Israel, que o povo foi derrotado pelos filisteus, onde o povo de Israel teve que fugir, a mesma marca daquele dia tão trágico estava lá na sua vida, mas agora ele estava no palácio do rei. Meu amado, as marcas vão permanecer, mas estar na presença do rei é incomparavelmente melhor. Que nós possamos entender essa verdade. Deus nos convida a voltarmos à sua mesa, sentarmos e ceiarmos com Ele, sentarmos e termos uma comunhão com Ele, como um filho com um pai. Que você possa voltar à mesa do rei e se sentar à mesa do rei, andar na presença do rei, caminhar na presença do rei, andar diante do rei e experimentar da bondade do rei. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Feche seus olhos, não seu coração. Deus de graça, nós te bendizemos, nós te louvamos. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que possamos entender a sua verdade, entender que o Senhor nos chamou para algo muito maior. Nós não tínhamos histórias, nós não tínhamos perspectiva, até o dia que o Senhor nos chamou para experimentarmos a sua graça e o seu amor, até o dia que o Senhor nos resgatou com mão poderosa e mão forte, até o dia que o Senhor nos revestiu da tua santidade, do teu servir, até o momento que o Senhor nos trouxe, ó Deus, uma nova vestimenta. Que nós possamos, ó Deus, buscar a tua presença constantemente, entendermos diante de quem nós estamos, entender, ó Deus, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós buscamos, entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus que conduz a nossa história, que escreve a cada dia uma nova história, uma nova página em nossa vida. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione em todo o tempo, firmando e fortalecendo cada vida em tua presença. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.